terceira profecia do Apocalipse, que se encontra no capítulo 1, versículo 4. Ele diz que aquele que é, que era e que há de vir está saudando a igreja. Isto porque a vinda de Deus é para a sua igreja. E a igreja deve estar preparada para este momento e para este encontro. Desde o momento em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele o criou para a sua própria glória, para o seu resplendor. Através do Antigo Testamento, nós temos a declaração de que Deus, Ele quer habitar com o homem. Ele quer vir para o homem. Mas no estado de pecado, isto é impossível que aconteça. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para preparar a sua vinda para o homem. Não para todos. Não se trata de todos os homens que foram criados desde Adão até ao Anticristo. Deus virá especificamente, especialmente, exclusivamente para o seu povo. Preste bem atenção. Todos nós estamos aguardando a revelação do dia de Deus, como diz o Pedro, que nós estamos nos apressando para o dia da vinda de Deus. Todos nós queremos olhar a face do nosso Deus, abraçá-lo, contemplá-lo. Deus também quer isto, também quer ser visto, também quer ser conhecido. Jesus disse isto no Evangelho de João, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro. E isto vai acontecer. Porém, grande parte de todos os homens e mulheres que nasceram, desde Adão até ao Anticristo, que é o último ser humano a ser morto, nunca verão a Deus. Preste bem atenção. Deus virá exclusivamente seu povo. Os que estão de fora serão julgados por Jesus Cristo, pela face judicatória de Jesus Cristo, e jamais verão a Deus, jamais verão ao Pai, verão a face judicatória do juiz. Foi Deus quem estabeleceu assim. O apóstolo Paulo fala que o mundo está sem Deus, que Deus não está no mundo. O autor aos Hebreus diz que sem paz e sem santificação, os homens jamais verão a Deus. Ele virá, é o que diz o texto. A saudação que é enviada nesta tarde é enviada para a igreja. É a igreja que verá Deus. O povo de Deus quem verá a Deus. Graça e paz da parte daquele que é. O que significa da parte daquele que é? Ele é eterno. É isso que significa. O eterno terá um encontro com o seu povo. E será um encontro eterno. Desde o dia da criação até hoje, este encontro não aconteceu ainda. Nós hoje cremos em Deus. Cremos pela fé. E mantemos a esperança pela fé. O apóstolo João, ele disse: nós cremos, mas o cremos por fé, porque um dia ele virá, e quando ele vier,
veremos como Ele é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: hoje nós olhamos pelo espelho. O autor aos Hebreus disse: nós vemos à distância, contemplamos à distância. Ainda não tivemos um encontro com Deus. E estou falando do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tivemos porque ainda estamos neste tabernáculo. É o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Vivemos em uma tenda, em uma casa terrena. Pedro Cháculo. Não é possível que a carne e o sangue te contemplem Deus. Estamos aprisionados aos nossos sentidos e aos nossos órgãos e às demandas da vida terrena. Mas Ele está demandando uma saudação, e essa saudação vem dos céus. Porque Ele diz: graça e paz da parte daquele que é. E que era. Porque o que é representa a sua eternidade. Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. Ele é imutável. Deus que vai se encontrar conosco é o mesmo Deus criador de todas as coisas, Salvador dos fiéis. E o que era? Porque antes que o mundo existisse, Deus já existia. Deus não tem princípio nem fim. Ele é imutável, Ele é eterno e Ele pré-existe a todas as coisas. Ele era. E a saudação nos diz que Ele há de vir. A profecia do Apocalipse nos diz que chegará um dia que é o dia do encontro do homem com Deus. Mas não de todos os homens com Deus. Porque os que estão de fora serão julgados do lado de fora. As costas de Deus continuarão viradas para aqueles que não creram no seu Filho, que não creram no seu Evangelho, que não têm a esperança da vida eterna que foi doada pelo Senhor Jesus na cruz. Ele virá, mas Ele virá para o seu povo. Está escrito neste mesmo livro, que é o livro do Apocalipse: Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E não necessitaremos de luz, porque o próprio Deus nos iluminará. Chegando está o momento. E nós só precisamos esperar o tempo de duração de uma vida, que Deus, por misericórdia, já encurtou nesta terra. É certeza que nos próximos 80 anos, muitos de nós deixaremos este mundo para termos um encontro com a eternidade. E quem está do outro lado para nos receber? A todo aquele que vencer, diz a profecia do Apocalipse. Todo aquele que vencer terá um encontro com Deus. Ele há de vir. Ele há de vir para encontrar-se com o seu povo, para com todos aqueles que rastejaram nesta terra, peregrinaram nessa terra, andarilharam por esta terra, mas com a esperança na vida eterna que só Deus possui. Só Deus pode conferir, só Deus pode entregar. Você percebe que existem vãs filosofias e falsas religiosidades que se levantaram desde o princípio até agora para manter os homens afastados de Deus. E mesmo os cristãos que já se apegaram à cruz e que já confessaram a Cristo e que estavam esperando pela vinda do dia de Deus, muitos já apostataram da fé, muitos já abandonaram a fé pura do encontro com Deus. O Senhor Jesus, Ele nos disse que assim seria, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, que as pessoas desconfiariam de Deus a um grau tão terrível
que qualquer um que professasse crer em Deus seria perseguido até pelos filhos, até pelos pais, até pelos amigos, até dentro de casa. Chegou o momento em que as pessoas abandonaram a sua fé em Deus. Mas Ele virá. Esta é a terceira profecia. Passarão os céus e a terra. Ainda assim, há um encontro marcado entre Deus e o seu povo. O Pai será visto pelos seus filhos. Haverá um encontro entre os filhos de Deus. Está escrito no autor aos Hebreus que quem vai nos apresentar ao Pai será o Filho. O Pai, ele se mantém no seu trono. O Pai se mantém na sua eternidade. O Pai se mantém em si mesmo, voltado para si mesmo, contido em si mesmo. Porque no tempo presente, preste bastante atenção, Deus entregou todas as coisas na mão do Filho. Tudo, desde Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse, capítulo 20, tudo foi entregue nas mãos de Cristo, do Senhor Jesus. E o Pai está escondido atrás do Filho. Não se espante por causa deste linguajar, quando eu digo que ele está escondido. Você pode entender que ele está com medo. Não. Ele está oculto. Ele se mantém atrás das cortinas até que o Filho conclua a sua obra de criação e de redenção e de juízo de todas as coisas. Porque aprouve ao Pai entregar nas mãos do Filho todas as coisas. Quando então o Filho houver concluído toda a sua obra, todo o seu trabalho, se cumprirá a palavra que está escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então ele entregará ao Pai o reino e se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Foi do agrado do Pai que assim fosse. Que o Filho seja o donatário da criação, o dono da criação, de Gênesis a Apocalipse. No dia que houver o encontro entre o Pai e os filhos, diz o texto, não haverá lembrança das coisas passadas, porque tudo passará, somente o Logos, o Filho de Deus, jamais passará. Nós teremos uma visão que os nossos irmãos chamam de beatificação. Preste atenção. Faltam poucos minutos para eu acabar essa palestra de número 3, esta profecia. E espero que você aproveite bem, assim como o Espírito está nos dando um bom aproveitamento. Esta visão com Deus, o Pai, ela será uma visão beatificante, beatificadora. A palavra beatificar significa que nós seremos tomados por um estado de alegria, mas uma alegria tão completa, tão absoluta, uma alegria tão absurda, que nós entraremos em êxtase eterno. Nós não conseguiremos ter lembrança dos sofrimentos que nós passamos. Você compreendeu? Não haverá um espaço para se olhar para trás, para se pensar no que passou. Isto é beatificação. Seja qual for a tribulação que nós passamos hoje, tanto na carne, quanto na alma, quanto no espírito, seja qual for a tua tribulação, se doméstica, se profissional, se existencial, se com a tua saúde,
se com a tua família, se com as tuas finanças, seja qual for. Na hora que você tiver um encontro com Deus na eternidade, graças da parte que é o eterno, que era antes de todas as coisas serem criadas e que há de vir para ter o encontro com você, no momento em que você olhar para Deus e contemplar para Deus, se cumprirá a palavra que diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Nós seremos inundados por uma visão beatífica, e a visão nos transformará de uma tal maneira que será impossível nós termos uma lembrança, um resquício de lembrança das coisas que se passaram. Eis que tudo se fez novo. Promessa de Deus. E não é uma promessa intermediada por anjos. Uma promessa dita no próprio Espírito. Por quê? Porque a salvação aqui é em nome do Pai e do Espírito, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Quando Deus vier, Ele vem acompanhado. E Ele vem acompanhado pelo Espírito de Deus, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. São os dois, o Pai e o Espírito, quem estão saudando o seu povo. Por enquanto, é uma saudação que vem distante. Vem de um céu que é uma utopia. Vem de um céu que é uma esperança, que é um pensamento, um sentimento, um desejo, uma vontade, uma profecia. Porque vem do trono de Deus. E o trono de Deus está fora desta ordem da criação. O que nós temos é a palavra da profecia. Mas o apóstolo Pedro diz: nós devemos guardar a palavra da profecia como quem está segurando uma lanterna no escuro. Vá lá e leia. Deixe que esta alegria tome conta do seu coração. Você é povo de Deus. Deus quer ter um encontro com você. Ele vai ter um encontro com você. E este encontro será edificador. Você será colocado em um estado de espírito completo, permanente, total. Em um estado de espírito onde você entenderá a palavra que diz: não há nem pranto, nem choro, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. São lançadas em um mar de esquecimento. Por isso Cristo disse: se vocês quiserem um exemplo, olhem para a mulher de Ló. Ela tinha para onde olhar, para trás. Porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Mas aquilo aí é uma advertência, porque com o povo de Deus isto não pode acontecer. Quem terá remorsos depois do dia da vinda de Deus? Remorsos terão os ímpios. Eles serão atormentados de dia e de noite com as suas lembranças e remorsos, porque tiveram tempo e não aproveitaram o tempo. Tiveram a oportunidade e desprezaram a oportunidade. Tiveram chance e não quiseram reconhecer a chance que tiveram. Por isto, passarão toda a eternidade banidos, diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, banidos da face do Senhor. Cristo não permitirá que nenhum ser vivente entre para a eternidade para ver a face do Pai se não houver passado pela cruz. Cristo julgará os homens do lado de fora da eternidade, antes do encontro com o Pai. Por isto é que ele foi nomeado Filho de Deus. Ele foi nomeado para garantir que aquele que tem um encontro com Deus passou pela santificação da cruz, pela santificação da fé, que fez a renúncia ao mundo do anticristo, do dragão e do falso profeta.
não entrará coisa imunda que contamine a cidade de Deus. Ninguém verá Deus sem paz e sem santificação. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que Cristo aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Quanto aos ímpios, disse o profeta João Batista, serão cortados como a palha e lançados fora, para serem queimados. Advertências severas e verdadeiras que nos vêm do Apocalipse. No ponto final da história, Deus terá um encontro com o seu povo. Se você tiver pressa, vá até o capítulo 21 do Apocalipse e 22. Veja como será esse encontro entre Deus e o seu povo. Ele é um encontro luminoso, belo, harmonioso. Não existe conflito, não existe dúvida, não existe incredulidade. Por isso que no Antigo Testamento está escrito: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Só terá um encontro com Deus quem se preparar. Disse o Cristo: o reino dos céus será semelhante a 7 virgens prudentes e 7 loucas. As 7 prudentes mantinham o azeite em suas vidas. As loucas não mantinham azeite. À meia-noite, ouviu-se um clamor que dizia: está chegando o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, as virgens loucas começaram a correr de um lado para o outro e diziam para as prudentes: nossas candeias se apagam, dá-nos um pouco do vosso azeite. Mas as prudentes disseram: não seja caso de faltar a nós e a vós, e que vocês tivessem ido antes, é o que significa o texto. Que vocês tivessem ido antes para procurar azeite para vocês. As loucas saíram desesperadas para ir atrás desse azeite. Mas chegou o esposo, recolheu as virgens que estavam prudentes e com azeite e com as candeias acesas, e entraram para o festejo. Daqui a pouco, chegaram as loucas, e começaram a bater do lado de fora, dizendo: abre-nos, abre-nos. Mas o esposo do lado de dentro disse: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. No dia da vinda de Deus, que Ele vier para ter um encontro com o seu povo, Ele só reconhecerá aqueles que mantêm a sua fé em seu Filho, que mantêm a fé na sua palavra. E não importa se você começou bem, importa se você vai terminar bem. Porque a turma de Israel no Velho Testamento começou bem, mas terminou mal, sacrificando o Filho de Deus pelas mãos dos romanos. Importa que você esteja bem, pronto e preparado para qualquer momento ter um encontro com Deus. Ele prometeu que assim é, porque preparou cidade. E o que prometeu e preparou a cidade, a cumprirá também. Naquele dia, o Senhor Jesus disse: quando começardes a estardes de fora, batendo as portas e dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os doentes. Em verdade vos digo, nunca vos conheci. Há muitas pessoas que menosprezam a verdade sobre Deus por causa de sua religião.
E a religião é a maior inimiga que Deus terra. Porque a religião passa uma falsa impressão de que as pessoas estão em paz com Deus, quando não estão. Não estão por quê? Porque a paz com Deus só se alcança pela fé em Jesus Cristo somente, sem bugigangas, sem apetrechos, sem coisas que vão acompanhando a fé. Você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração e o confessa diante dos homens nesta geração perversa, e você se identifica com o Senhor Jesus, e Ele vai te preparar para ter um encontro com o Pai. E se Cristo não preparar a você, você não terá um encontro com o Pai. Ele contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao rei que deu uma festa de casamento de seu filho. Antes que o casamento acontecesse, o rei convidou todos os fidalgos, condes, barões, condessas, duques, duquesas, príncipes e princesas. Ele convidou primeiramente os nobres. Chegou, porém, o dia do casamento de seu filho. E o que aconteceu? Os nobres rejeitaram o convite e começaram a se excusar. Arrumaram desculpas para não ir ao casamento. Então o rei chamou os seus servos e disse: andem pelos vilarejos, pelas vilas, pelas ruas, vá pelos lugares escondidos da terra, encontre todas as pessoas que estiverem pelo caminho e tragam para a festa do meu filho. Andem por todos os lugares. Os servos do rei saíram, convidando todos para irem participar das bodas. E eles entraram, só que o palácio ainda estava vazio do ponto de vista do rei. E ele disse: voltem novamente, vão por mais lugares, encontrem mais pessoas, vão a lugares distantes, tragam todos para que a minha casa fique cheia. E assim os servos saíram e encontraram mais gente, e a casa se encheu. Perceba, o rei, o filho é Jesus Cristo. Os servos somos nós que anunciamos o Evangelho. A festa é o encontro entre os homens e Deus. Os nobres são os religiosos, os arrogantes, os soberbos, os loucos desta terra, que não creem no Evangelho, que desconfiam da palavra de Deus. Chegará, porém, um dia que o rei também andará pelo palácio, porque Cristo contou a parábola e completou dizendo: andando pela festa, o rei encontrou um homem que estava andrajoso, sem as roupas de gala. Porque nas festas da antiguidade, se você era um convidado, você recebia uma túnica para poder entrar. Estou falando de festa no palácio. E quando era dada a túnica, você tinha que utilizar, porque era uma forma de identificar que você era um convidado de honra. Mas andando de um lado para o outro, o rei percebeu que havia um homem ali que não estava com a túnica. E ele perguntou: escuta, como que você entrou aqui sem ter uma veste real, a túnica dos convidados? O homem se emudeceu. O rei então chamou aqueles mesmos servos que haviam colocado todo mundo para dentro e disse: peguem este homem, amarrem as mãos e os pés dele e joguem lá nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Realidade final. Mesmo
Deus querendo ter um encontro com o seu povo. E o povo ansiando por ter um encontro com Deus. Jesus Cristo está intermediando este encontro. É necessário que tenhamos as túnicas do Evangelho. Que tenhamos as vestimentas do reino de Deus. Que tenhamos a nobreza da Santa Palavra. E saibamos que o lugar que nós recebemos na casa de Deus é um lugar de dignidade, de honra, e que precisa ser preservado. Porque muitos também estão dentro do Evangelho, mas não terão um encontro com Deus, porque estão se descuidando da sua salvação. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Em nome do Senhor Jesus.